Fala galera, meu nome é Laís Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu decidi gravar pra vocês 5 dicas pra ajudar vocês aí nos seus estudos de inglês. Hello, my name is... Thank you. Antes da gente começar, eu vou pedir desculpas pela minha voz. Eu ainda não me recuperei 100% depois do show do Taylor Swift, mas eu não queria deixar vocês sem vídeo hoje, então eu decidi gravar mesmo assim. Mas eu tô com a minha água aqui e é claro que eu vou me hidratar ao longo desse vídeo. Vamos lá, sem mais delongas, sem enrolação. Eu decidi gravar esse vídeo de 5 dicas porque, pra quem não sabe, eu sou uma pessoa que fala inglês e trabalha com inglês diariamente. E não só no meu trabalho, mas pessoas que estão aí aprendendo, estudando, tudo mais, já me pararam várias vezes pra me perguntar como que eu aprendi, quando que eu comecei a estudar, pra me fazerem algumas perguntas relacionadas a isso. E aí, várias vezes entrando em contato com isso, eu acabei analisando a minha trajetória e a minha experiência com inglês e decidi tirar dessa experiência 5 dicas que eu acho que foram talvez diferenciais no meu aprendizado. São essas 5 coisas que mais me ajudaram e mais me empurraram a realmente aprender inglês. E eu não vou ficar de muita enrolação não, vamos lá. A primeira dica é: a fluência não existe. Não, gente, não é que a fluência não exista de verdade, mas eu acho que muita gente talvez carregue consigo uma ideia de fluência onde você sabe 100% do inglês. E isso realmente não existe, tá? Fluência pra mim é o momento em que eu escuto o inglês, eu entendo o que foi dito. Não que eu entenda 100% das palavras que foram ditas, mas eu entendo a mensagem que foi dita, eu sei formular uma resposta e me fazer ser entendido através daquela resposta. Essa é a fluência pra mim. Eu me entendi como fluente quando eu percebi que eu entendia o que estava sendo comunicado pra mim e conseguia responder aquilo e a pessoa me entender também. Então, eu entendo que o meu processo foi muito natural, porque eu não tinha em mente essas barreiras que eu sinto que quando a gente vai aprender alguma coisa depois de adulto, a gente se coloca. De eu preciso falar certo, eu preciso estar certo. E então o fato de eu não ter na minha cabeça que eu queria atingir uma fluência excelente, 100%, fez com que o processo fosse mais natural pra mim, né? Porque na verdade eu não estava aprendendo com nenhum objetivo específico, eu estava aprendendo de curiosa. E hoje, olhando pra isso, entender que na verdade o fato de eu não ter tido uma visão e um objetivo de fluência 100%, com certeza foi uma coisa que não me empacou e não virou uma barreira pra mim. Então é uma dica que eu deixo assim pra vocês de não encarem a fluência como esse lugar que vocês vão, tipo, chegar e acabou, sabe? Não tem mais o que estudar, não tem mais o que aprender, não tem mais o que absorver. E né, o exemplo que eu dou é do próprio português. Eu acho que nós que somos fluentes em português, é a nossa língua mãe, assim, a gente não sabe tudo da língua portuguesa. A língua portuguesa é muito grande, tem muitas palavras. E às vezes a gente vai ler um livro que a gente se depara com palavras que a gente não conhece. Tem palavras muito antigas que a gente não conhece, tem palavras que a gente inventa no dia a dia, tem expressões. A língua é muito viva, né? E ela acontece o tempo inteiro. Então não existe esse lugar de fluência em que você vai chegar e você vai saber tudo. E eu acho que isso acalma muito depois que você entende, assim, sabe? E de que é um processo, assim, que pra sempre você vai estar... É tipo uma sacola que pra sempre você vai estar enchendo, assim, sabe? Que a ideia é que você esteja sempre colocando coisinhas nessa sacola e aprendendo coisas novas. Sei que talvez para algumas pessoas isso seja óbvio. Às vezes o óbvio também precisa ser dito. Enfim, dica número 2, que também faz aí uma relação com a dica número 1, que é: não se prenda às regras gramaticais. O que eu sinto nas pessoas que vão aprender depois, né, de mais velhos, é que elas começam a aprender e estudar a partir da gramática. O que tá tudo bem também, mas o que eu sinto é que aprender as regras gramaticais logo de cara emperram as pessoas, porque elas ficam preocupadas em identificar as coisas na estrutura da frase. O que é verbo, o que é pronome, o que é advérbio, o que é sujeito, que a pessoa fica tão presa em falar gramaticalmente correto que a pessoa não fala. Às vezes, gente,
se vocês forem assistir séries ou vídeos no YouTube, influencers em inglês, vocês vão perceber que, na verdade, nem eles falam gramaticalmente correto. E tá tudo bem também você não falar certo o tempo inteiro nas regras gramaticais, que inclusive é o que a gente faz no português. A gente ignora completamente o que é concordância verbal, concordância nominal. Porque no dia a dia, o que vale é a gente se entender. Então, não se prendam a regras gramaticais. Se for pra falar errado, que fale errado. Vocês depois talvez aprendam com esse erro, mas que a mensagem seja passada. Dica número 3. Essencial. Coloque o inglês em alguma coisa que você goste, em alguma coisa que você ame. Eu amo ler livros. Leia um livro em inglês. Sei lá, eu li Jogos Vorazes, meu livro preferido. Compra a versão em inglês, compra um Kindle, acha pirata, não sei. Mas lê um pedaço, um trecho em inglês. Pra você colocar em alguma coisa que você goste e tirar talvez a sensação de putz, nossa, é mais uma coisa que eu tenho que fazer por obrigação, ter que sentar agora e estudar, blá blá blá. Se você ama ler e você tem sempre um momento do seu dia que você lê um livro, seja no trem, faça essa leitura em inglês. Talvez ela seja uma leitura mais demorada e talvez force um pouco mais o seu cérebro do que você está acostumado. Mas coloque o inglês em alguma coisa que você goste. Eu gosto de academia. Como é que fala as coisas de academia em inglês? Vai estudar isso. Como é que fala estou indo pra academia em inglês? Sabe? Pra você ir colocando isso em alguma coisa que você gosta. Porque eu percebi que pra mim foi muito sobre isso. Eu sou muito apaixonada por música. Eu comecei a ter contato com o inglês com uma música da Shakira. Eu escutei a música e falei assim, eu quero aprender a cantar essa música. E aí eu ficava ouvindo em loop, assim, e repetindo as palavras com ela. E aí eu peguei a pronúncia da música. E aí parecia que eu falava inglês fluente cantando aquela música. E aí eu fui depois pesquisando, o que aquela música significava, o que era cada palavra, não sei o quê. E fui fazendo isso com outras músicas. Eu fui muito fã da Demi Lovato. Então eu pegava as músicas da Demi, escutava, lia a letra, via as palavras que eu já conhecia, as palavras que eu não conhecia. Aí teve uma época que eu quis escrever as minhas próprias músicas em inglês. Aí eu escrevia a música em português, passava no Google Tradutor, via em inglês e, pra mim tava certo, perfeito. Eu via as palavras que eu não conhecia, via as palavras que eu conhecia, tentava inventar um ritmo, tentava falar ali, pronunciar. Então eu coloquei o inglês muito em atividades assim que eu gostava e que eu conseguia fazer no meu tempo livre. Eu ficava me divertindo com aquilo, sabe? Era o meu hobby. Eu ficava lendo música e conhecendo de curiosa, igual eu falei. Então coloquem alguma coisa que você goste, assim, sabe? Às vezes você consegue entender e consegue fazer associações, porque já é um universo que você conhece. Coloca, assim, o inglês em algo que você goste, algo que você ame. 4, se arrisque mais. Bem dramático mesmo, né? Mas, gente, pra aprender inglês, o ideal é que a gente se desprenda também, além da gramática, se desprender do que as pessoas vão pensar da gente. Se a gente errar, se a gente falar bobagem, o ideal é que a gente se desprenda dessas opiniões. Então sabe o que você pode fazer? Que eu já fiz muito? Tirar foto e postar no Instagram com legenda em inglês. Você pode tirar foto nos stories, por exemplo, você vai pra academia, posta lá uma foto. Go into the gym. Gym time. Eu fazia muito isso. Eu compartilhava fotos da Demi Lovato e postava assim, I love her. She's perfect. Eu postava tanta baboseira, tanta coisa errada, tanta palavra errada. Então, assim, não se preocupe e não se importe. Eu sei que é muito difícil isso, mas tente ao máximo não se importar com o que vão comentar, com o que vão achar, com o que vão pensar. Poste, porque isso também é uma forma de colocar todos os dias ali no seu cotidiano o inglês. Então se arrisquem mesmo, porque quando eu digo se arriscar, é falar inglês. Fala errado, escreve errado. Então é isso, gente. Posta em inglês. E dane-se. E é isso. E dica número 5, que pra mim é a melhor dica do universo, que talvez seja a mais difícil para as pessoas fazerem. Converse sozinho. Deixe aí a sua imaginação levar vocês a lugares e cenários imaginários, onde vocês são pessoas que falam somente inglês e estão em situações em que vocês só podem resolver em inglês. Uma coisa que eu faço, eu não fazia não, eu faço, é fingir que eu tô dando entrevista. Ou que eu ganhei um prêmio. E thank you. Se coloquem em cenários, em situações imaginárias e conversem em inglês sozinho. E se você achar que é muita doideira pra você, então
faça uma coisa mais calma, sei lá, finja que tá dando uma entrevista de emprego, finja que está fazendo uma entrevista de emprego. Sabe, essas coisas pra você treinar o hábito de falar, de se permitir falar errado. E eu acho que sozinho a gente tem um pouco mais de confiança, assim, né, pra falar errado. Então, converse muito, muito, muito sozinho. Bom, gente, essas foram as 5 dicas que eu tirei aqui da minha própria experiência. Mas, antes de finalizar esse vídeo, eu na verdade tenho uma outra dica bônus, que é sobre fazer desafios com a gente mesmo. Eu não vou me aprofundar muito porque é um bônus, mas uma outra coisa que eu fazia bastante era pegar uma música, ler somente o título. Eu lia esse nome e eu tentava, ao longo da música, identificar o nome dentro da própria música. Nossa, falei tanto música agora que música nem faz mais sentido. O que é música? Tem muitas músicas que são fáceis, porque é bem no refrão, então é só você prestar atenção ali na hora que entra o refrão que você já pega o nome. Mas tem músicas que são mais difíceis, então eu sugiro aí pra vocês fazerem esses jogos, talvez verem outras dicas desses joguinhos mentais, assim, que a gente pode ficar fazendo, esses desafios, né? Igual colocar alguma coisa no micro-ondas e fazer outra coisa e ter que terminar aquela outra coisa antes do micro-ondas apitar. Então é isso. Essa é a minha dica bônus pra vocês fazerem esses desafios. Mas enfim, gente, pra finalizar, então, eu convido vocês do fundo do meu coração a testarem o máximo dessas dicas que vocês puderem, que estiverem fazendo sentido pra vocês, que também fizerem sentido para a realidade, né, dos estudos. Relembrando que essas dicas, elas são complementos de estudo, tá? Eu não aprendi inglês rápido, eu aprendi o inglês num processo de muitos anos, de forma demorada, porque eu nunca encarei como um estudo, eu encarei como um hobby, assim, uma coisa que eu fazia no meu tempo livre. Então por isso que pra mim foi um processo demorado e natural, mas que funcionou. Só dizendo que é importante ter este momento, já que vocês têm um objetivo de aprender inglês mesmo, então de ter um momento em que vocês param pra estudar, pra ler, fazer exercícios, ouvir aula. Essa parte é muito importante também, né, das anotações, do estudo em si. E essas dicas complementam isso para acelerar de alguma forma esse processo. Não que vai ser milagroso e da noite pro dia, ou que só elas vão fazer isso. Inclusive, isso é muito importante de lembrar também, de que, gente, não se aprende inglês da noite pro dia. É um processo. Insira essas dicas na sua rotina de estudos, no seu dia a dia, o que fizer sentido e o que você conseguir. Mas tentem ao máximo não deixar de validar as conquistas de vocês, mesmo que vocês ainda não tenham atingido o objetivo final. Existem várias conquistas, né, dentro deste processo. Uma palavra nova que você aprender, uma frase nova, uma expressão, uma coisa que você conseguir falar. Não deixem de se validar nessas partes, principalmente por pressa de atingir uma ideia de fluência. Se respeitem neste processo. Enfim, é isso, gente. Se você assistiu até aqui, eu agradeço do fundo do meu coração. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like pra me ajudar a entender que vocês gostaram e pra me ajudar a entender o que vocês gostam e o que vocês querem que eu traga aqui. Deixa um comentário de apoio, eu vou tentar sempre responder todos os comentários. Se você é novo ou nova por aqui, eu te dou as boas-vindas, eu espero que você se sinta acolhido ou acolhida. E te convido pra fazer parte dessa jornada que tá começando. Peço para vocês se lembrarem de se inscreverem, ativarem o sininho para não perder nenhuma notificação. A ideia é ter vídeo toda sexta-feira, a partir das 19 horas aqui no canal. Convido vocês a virem fazer parte desse lugarzinho novo que a gente está construindo juntos. Bom, um beijo e até sexta que vem. Espero ter ajudado vocês de alguma forma, espero que essas dicas possam complementar o estudo de vocês de alguma forma. Deixa aqui nos comentários se vocês também têm alguma outra dica, talvez do processo de vocês, alguma coisa que vocês perceberam. E se vocês usarem essas dicas, também comenta aqui se ajudou, se não ajudou, se foi muito ruim, se foi muito bom, se não mudou nada. Enfim, um beijo e até a próxima sexta. Tchau!